Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar compartilhando com você essa tarde e dar continuidade sobre a insuficiência renal crônica. Então, a Silvana, quando começou a falar, ela falou da IRA, né? De primeiro, nós ouvíamos falar sobre IRA. Hoje já está diferente. A literatura ela traz com os estudos que a lesão renal, né, aguda, porque o rim ele pode reverter. Se é agudo, ele pode voltar a funcionar. E hoje agora eu vou falar com vocês sobre a insuficiência renal crônica. E para ser doença renal crônica, para o paciente chegar para fazer o tratamento, ele vai precisar fazer todos os exames, esse acompanhamento. Até que o paciente chegar no setor de hemodiálise, é interessante que todos nós estejam atentos. Existe o ambulatório de nefrologia, e o laboratório de nefrologia é para ter esse acompanhamento. O que é feito? O nefrologista, ele atende esses pacientes, e de onde vêm esses pacientes? Vêm de posto de saúde, vêm de consultório. Há muito tempo era falado que essa questão do paciente renal crônico ia crescer com o paciente com as lesões. E como que deveria alcançar esses pacientes? Então, esse estudo há muito tempo tem feito, era que os nefrologistas eles estavam se reunindo para quê? Para que pudesse propagar essa informação a todos os outros médicos de outras especialidades. Porque os pacientes eles chegam aos consultórios, chegam à UBS e pronto-socorro de todas as maneiras. Então, os pacientes não eram vistos, ficava somente naquela patologia. A partir de hoje, a maioria dos médicos eles têm colocado esse olhar diferente em atender o paciente com a queixa que ele está trazendo, mas, ao mesmo tempo, pedindo os exames específicos, que é a creatinina, exame de urina, uma proteinúria, para ver se realmente existe proteína na urina. E a partir daí, o médico verificou, esse paciente é encaminhado ao setor de nefrologia, e esse paciente vai ser acompanhado. E ali vai ter o acompanhamento de quem? Vai ter do nefrologista, o enfermeiro, o nutricionista e a psicóloga. Isso é muito importante porque esse paciente ele começa a ter um tratamento, um acompanhamento. E ali, por que conservador? Para tentar conservar o máximo possível a função renal desse paciente. Porque se ele vai chegar até o setor de hemodiálise, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, ele vai retardar. Através do quê? Através dos exames que o médico vai estar pedindo, que é uma consulta, ele vai ter esse acompanhamento do nefrologista e também do enfermeiro, da assistente social e da nutricionista. E vai controlar através da medicação, o uso, né, da questão da alimentação dele vai ser diferenciado, esse paciente vai ter uma orientação diferente, como que ele faz agora para se alimentar? O acompanhamento do enfermeiro que vai estar colhendo os exames, vai dando a orientação para esse paciente, o familiar também que chega até a unidade, e o psicólogo. Para quê? Para estar preparando esse paciente, que no momento devido, ele vai precisar optar por qual modalidade, por qual diálise que ele vai optar. Vai ser a hemodiálise, ou a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Por quê? O paciente pode escolher? Pode. Pode no seguinte, quando ele chega a tempo para ele ser tratado, esse tratamento conservador, eu quero dizer o seguinte, o paciente ele vai, com esse cuidado que os médicos fazem junto com a equipe, esse paciente, em vez de ele entrar o mês, né, o próximo mês, ele pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano. Dentro da clínica, nós tivemos experiência com um paciente, depois de 2 anos, é que ele começou a fazer hemodiálise. E ali ele teve a opção de escolher hemodiálise. Porque pega esse paciente, o enfermeiro, qual é o papel? O papel do enfermeiro. Ele chega, conversa com esse paciente, é muito bacana o setor de hemodiálise, porque você tem essa liberdade, essa facilidade de estar conversando com o paciente e o familiar. E ali você já tira informações dele, aonde que ele mora, como é o estilo de vida, até a questão de alimentação, como é a casa dele, se ele trabalha, onde que ele trabalha, quem são a sua família,
quantas pessoas tem dentro dessa casa. Nessa conversa que o enfermeiro tem com o paciente, ele já vai vendo a facilidade, se o paciente vai ter facilidade ou não em questão de aprendizagem. Porque tem alguns pacientes que podem ter alguma dificuldade de entendimento, de algum problema mental, né, que possa dificultar um pouquinho. Ou, se não, ele não tem um cuidador, alguém da família que possa dar um apoio para ele em questão se ele escolher o CAPD. Então, tem que orientar realmente essa família, esse paciente, mas também, ao mesmo tempo, é muito importante ele se sentir acolhido, porque ele ele consegue entender o porquê do tratamento, ele tem uma opção de escolha. Agora, é diferente quando o paciente ele já chega no estágio 5, que é o paciente que ele já chega com a lesão, né, falência renal, que nós conhecemos como paciente terminal, paciente com insuficiência renal terminal. No primeiro momento, quando o paciente ouve, nossa, mas eu estou terminal, vou morrer de uma hora para outra, não é, mas em a falência. Então, a terminologia, como era usada, assustava muito esses pacientes. Então, é interessante você explicar, esse paciente que chega com a falência, já em falência, ele não tem essa oportunidade que esse paciente em tratamento conservador vai ter. Então, ele já chega em pronto-socorro, ou ele está numa internação, que o nefrologista é solicitado para fazer essa avaliação e ali ver todos os parâmetros, né, os exames todos alterados, em questão de ureia, creatinina, potássio e tudo mais. E a parte clínica também do paciente, todo edemasiado, ele vai estar com certo desconforto respiratório, porque está com excesso de líquido, potássio elevado e tudo mais. Então, esse paciente ele já tem que entrar já com uma hemodiálise, fazendo uma hemodiálise de urgência. Ali ele não tem nenhum acesso, não estava preparado para isso, e do nada já começa a preparar, passa-se um catéter, e esse paciente ele entra em desespero. Né? Por quê? Hoje, simplesmente até onde eu estava ontem, eu estava bem, hoje eu já tenho que começar um tratamento, eu sou renal, o que é isso? Né? Agora eu vou ter que depender de uma hemodiálise. Nesse momento, o paciente entra em desespero. E é importante que a enfermagem ou enfermeiro, ele venha a ser esse apoio. Porque o enfermeiro, quando ele sabe o que é uma insuficiência renal, quais são as complicações que podem acontecer e as reações do paciente, mas não só do paciente, mas do familiar. Porque esse familiar ele vai ser preciso ser acolhido. Acolhido por quê? Ele não sabe quais são as situações, ele não sabe qual a posição que ele vai tomar, né? Como que ele vai atuar, como que ele vai cuidar agora desse familiar que está em casa. Todo mundo trabalha e as complicações. Vai ter que fazer CAPD, o que é isso, CAPD? Então, é preciso o enfermeiro é muito importante, é um trabalho muito bonito que dá para fazer com o paciente renal crônico e com o familiar, porque você tem um tempo de sentar com essa família e explicar. Então, é muito interessante isso, você saber para orientar. E nessa postura, a gente chegar e conversar e é saber ouvir. Né? Então, nós temos que estar preparados para ouvir esse paciente, esse familiar. Porque, nesse momento, entra em desespero, que até a recusar a não realizar o tratamento. Tá? Então, é bem bacana isso, a gente está conhecendo. Pode passar, Silvane. Eu vou colocar o que está explicando para vocês, mas é questão também tá. E em questão de filtrar o sangue, né? Essa função, como já foi passado para a Silvana, é filtrar o sangue. Filtrar por quê? Porque através da hemodiálise, a função desse rim primeiro, né? A função. Esse rim ele vai filtrar esse sangue para tirar essas toxinas, esse excesso de toxinas que está na corrente sanguínea e que faz muito mal a todos nós. Quando os nossos rins eles estão funcionando, eles estão em equilíbrio. Então, tudo que nós estamos comendo, bebendo, vai ser metabolizado e vai ficar em equilíbrio. Então, esse excesso vai ser eliminado e o paciente ele vai ficar bem. Então, a função do rim ele é muito importante e ele vai filtrar. Nessa filtração, ele vai ter um controle também em questão da água.
a quantidade de água que está no organismo, para questão de ser eliminado através da urina. E regular o equilíbrio de eletrólitos, né, como que já foi falado, o potássio, o cálcio, o fósforo. Isso é muito importante, porque o cálcio elevado vai ter complicações. O paciente com o potássio muito elevado, esse paciente pode ter uma hipertensão, ele pode ter complicações graves, no tratamento dele. Né? Esse paciente vai ser um paciente de intercorrência. Algumas vezes, quando o paciente vem em ambulatório, ele já está para o estágio 4 e fez o exame e o potássio dele veio bastante alterado, algumas vezes o médico chega, algumas vezes não. O médico olhou, viu o resultado, viu que tem um potássio alterado, creatinina alterada e ureia. Esse paciente, mesmo que ele seja ambulatorial, ele não está ali, porque ele foi atendido e ele já saiu. Esse paciente, ele é solicitado, ele é ligado para a residência dele, falado com a família de uma maneira muito sábia, a gente tem que ter esse cuidado, para que ele possa vir, né? E nesse momento, quando chega, o médico vai estar conversando com ele, o enfermeiro sempre fica perto, porque se precisar de alguma ajuda, para estar também conversando com esse paciente, com o familiar, para que seja realizado uma hemodiálise de urgência, tá? Pode passar, senhor. E estimular a produção, tá, de glóbulos vermelhos, que é o hormônio, né, o hormônio da eritropoetina. O hormônio da eritropoetina, ele ajuda nessa produção dos glóbulos vermelhos, que não vai deixar que o paciente ele fique anêmico. A maioria dos pacientes que fazem o tratamento, eles têm anemia. A maioria deles. Tem uns que têm até essa anemia um pouco acentuado, mas inicia com a medicação, os médicos prescrevem, né, a medicação que é a eritropoetina, ou Emax, do jeito que é encaminhado para a unidade, e o médico vai prescrever de acordo com os resultados, com os exames. E, além disso, como que a gente percebe? O paciente, ele logo apresenta que esse cansaço, um pouquinho que ele caminha, ele já sente um certo desconforto para estar caminhando. Ele sente realmente um cansaço que é fora do... Porque ele fala assim, olha, eu estava bem, de repente, só de eu sair da minha cama e até a cozinha, já estou totalmente cansado, eu não consigo caminhar bem. Sinto cansado, tenho falta de ar, e são essa fala do paciente para nós, os profissionais. Pode passar. E manter o equilíbrio dos ossos, né, sadio, que é através do cálcio e o fósforo. Passa, senhor. E a insuficiência renal crônica, né, que é a insuficiência. É uma doença, ela é progressiva, ela é lenta, progressiva, e a maioria das pessoas elas não percebem, porque ela é discreta. A pessoa já entra no estágio 1, o estágio 2, 3, e ainda ela é assintomática. Ela não percebe, né, nenhum dos sintomas, aparentemente. E ela continua com o mesmo tipo de alimentação, sem nenhum cuidado, e esse rim ele vai sendo debilitado, que é os néfrons, todos eles vão sendo debilitados. E com isso o paciente ele perde essa função. Quando ele já chega no estágio 5, ele já está, né, com a falência renal, necessitando dessa diálise de urgência. E as causas mais comuns? A mais comum é a questão da hipertensão arterial, do diabetes, da glomerulonefrite, doenças hereditárias que realmente acometem os pacientes. Na maioria das unidades, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que a maioria, o diagnóstico de base que chega desse paciente é por diabetes e a hipertensão que eles são acometidos. Pode passar, senhor. Os sintomas são esses, que até o próprio quadro ele mostra, que é o cansaço. Esse paciente, esse cansaço, por quê? Já está com um certo grau de anemia acentuado, ele tem náusea e vômito, por quê? A ureia dele está tão elevada que esse paciente, tudo que ele começa a comer, ele nauseia, e ele não consegue realmente se alimentar. E com isso, mais um fator para esse paciente começar com essa fraqueza, ele fica indisposto o tempo todo, tá?
e a falta de apetite, por isso mesmo que eu acabei de falar em questão dos exames estar alterado, da uremia também, que dá esse gosto, né, que ele sente, parece... E se você ficar perto do paciente, quando ele chega até a clínica, você vai falar com ele, é aquele cheiro mesmo, aquele hálito de urina que ele acaba, né, na hora de conversar com você e você sente. E por isso ele tem essas náuseas, ele não consegue se alimentar direito. A fraqueza, a palidez, pressão arterial descompensada. Vocês vão perceber, quando você chega na unidade, os pacientes chegam, a pressão dele está totalmente desestabilizada. Aonde que passa pela consulta, vai ser verificado quais são as medicações que ele está fazendo uso, para o médico nefrologista, né, acertando essas medicações, aumentando a dose ou mudando de medicamentos, tá? E o tratamento renal, tá? A terapia, o tratamento da terapia, que fala terapia renal substitutiva. São 3, tá? Você pode ser pela diálise peritoneal, a hemodiálise ou o transplante. Tem paciente que, quando tem doador vivo, ele consegue, né? Tem doador vivo. Quem faz? Algum familiar que o paciente já descobre que ele tem insuficiência renal crônica, vai precisar do tratamento, essa família já chega, né, e já tem alguém que está disposto, 1 ou 2, às vezes até mais pessoas dos familiares, é encaminhado pelo nefrologista ao setor, né, normalmente, quem daqui de Araçatuba ou vai para Botucatu ou para Rio Preto, normalmente Botucatu é doador vivo, esses pacientes são encaminhados, faz todos os exames, e tem alguns que a maioria, quando tem realmente familiar que é compatível e consegue fazer o transplante, esse paciente ele nem inicia o tratamento de hemodiálise. Mesmo fazendo o transplante, ele é transplantado, ele vai ter a necessidade e a obrigação mesmo de fazer uso de medicação, que é os imunossupressores. E mesmo ele transplantado, ele é um paciente que precisa ser cuidado. Ele não deixou de ser um paciente que tem problema renal. E sim, ele é transplantado, faz uso de uma medicação, mas ele tem que ter um acompanhamento médico. Porque a partir do momento que ele deixa de tomar medicação, esses imunossupressores, ele pode ter a perda desse rim. Tá? E a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, nós temos 2 tipos. Tem a diálise peritoneal, que é intermitente. Nós temos a diálise, o CAPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua. E nós temos a diálise peritoneal automatizada. O que é isso, automatizada? São a diálise que o paciente ele pode fazer em casa. E ela dá muita oportunidade para esse paciente. A maioria quem faz, só jovens fazem, pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam à noite, ele consegue ligar a máquina, porque a máquina ela já vai programada para a casa dele, ele consegue montar e dialisar durante toda a noite. Acorda de manhã, né, desliga, faz o que tem que fazer e segue a vida dele normal. Mas, para tudo isso, precisa haver uma avaliação do nefrologista e desse paciente também, porque tem algumas contraindicações em relação à diálise peritoneal. Se esse paciente ele tem condições de realmente ele se autocuidar, se ele não tem, mas ele tem um cuidador, qual é a pessoa que vai poder cuidar desse paciente? Tá em casa, fazer essa troca para ele, desde que ele escolheu diálise peritoneal, ou CPD, ou ADPA, mas ele tem condições de fazer, ou algum familiar vai fazer por ele, ou tem algum outro cuidador que vai estar responsável por ele. A partir do momento que decidiu quem vai estar cuidando, se ele mesmo tem condições, ou uma outra pessoa, porque você sempre, como enfermeiro da unidade, você vai escolher, né, se o paciente, você vai avaliar se o paciente tem condições. Se ele tem condições, tudo bem, você faz com ele. Mas qual a outra pessoa da família, qual o familiar que vai estar colaborando, ajudando neste cuidado, nesse tratamento em casa? Porque realmente precisa, esse paciente ele precisa de um apoio. E esse apoio, quem será?
Tá? Então, a partir do momento que veio o paciente mais esse cuidador, seja o esposo ou a esposa, um filho, você vai treinar. Tem os dias de treinamento, você agenda e esse paciente, esse familiar ou esse cuidador vai sendo treinado. E depois, após ser treinado, ele está devidamente treinado, ele tem condições de fazer as trocas sozinho, e em casa, ou aquele cuidador, ele é encaminhado, a enfermeiro conversa com o médico, essa máquina é programada para ele estar fazendo em casa e ele consegue se autoligar. E ele só, se não tiver nenhuma intercorrência, nenhum problema, ele só volta na unidade uma vez só, tá, por mês. E a diálise CAPD, esse paciente ele também vai fazer em casa, mas ele é mais manual. Apesar que as bolsas, ela vem agora o sistema Ultrabag, é um sistema fechado, que é muito mais fácil do paciente manipular essas bolsas para não ter tantos problemas de questão de dar infecção, dele se contaminar a pontinha do equipo. Então, fica muito melhor para esse paciente, eles sentiram muito mais facilidade de estar fazendo esse treinamento CAPD para fazer em casa ele. Mas nós também tínhamos bastante paciente que eles mesmos faziam o autocuidado. A família só era um ponto de apoio para ele. E a hemodiálise? A hemodiálise, como falei para vocês, o paciente chega, né, já chega com a falência total desse rim, e vai precisar. O médico passou esse catéter, implantou esse catéter, e esse catéter é o catéter de curta permanência, T-Charlie. O médico passou, e ali, logo depois, vai ser programada essa fístula. E quem faz essa fístula? É o vascular. Então, a enfermeira da unidade, o médico solicita, a enfermeira entra em contato, marca com esse médico, esse vascular, ele vem, vai avaliar o braço desse paciente, que braço que vai fazer a demarcação, né, para onde, se vai ser uma fístula baixa, uma fístula alta, e ele vai marcar o dia. Nesse dia da cirurgia, qual é o cuidado do enfermeiro que tem que ter? O cuidado do enfermeiro, do auxiliar, a equipe de enfermagem. Recepcionar esse paciente na unidade, pesar esse paciente, aferir a pressão. Se ele estiver hipertenso, não dá nenhuma medicação hipertensiva sem a autorização do médico. Se você viu que esse paciente está realmente, a pressão dele está extremamente elevada, comunica a enfermeira da unidade, se é enfermeira, você também fale com o médico, mas nós não podemos administrar nenhuma medicação sem antes participar o médico, porque ele vai para uma cirurgia, e ali, se ele dá essa medicação, até chegar o horário da cirurgia, ele pode ter uma hipotensão. E ali, por ele ficar hipotenso, o médico pode suspender a cirurgia do paciente, tá? Então, vai atrasar muito mais ainda. E no mesmo dia que ele for fazer o implante da fístula, o acesso à afecção, a cirurgia da fístula arteriovenosa, não tem que fazer hemodiálise, a não ser que o nefrologista autorize, tá? Então, são esses cuidados que tem que ter com esse paciente. Pode passar, Sil. Aqui é a diferença, tá? Que marca bem a diálise peritoneal, que vai precisar de um peritônio, uma membrana também, mas na nossa barriga nós temos um peritônio que vai servir, né, essa membrana que para dialisar o líquido entra, fica tempo, CAPD ele pode ficar de 4 horas ou até 8 horas, não mais do que isso, para o paciente não ser, esse líquido não ficar retido no paciente e ele ter esse edema. Então, nós temos que ter bastante cuidado em relação ao CAPD. E a hemodiálise, que é através de uma fístula, né? A afecção de fístula arteriovenosa, ou através de um catéter. O catéter de duplo lumen, que pode ser o permicate também, que ele é de longa duração. Quem vai passar também pode ser o nefrologista, tem nefrologista que passa, ou vascular que pode estar passando. E esse permicate, ele pode ficar, tem paciente nosso que já ficou mais de 6 meses, teve uma paciente que ela era extremamente cuidadosa, em questão de cuidado, o autocuidado, de chegar em casa, tomar banho,
não deixar molhar, fazer os curativos certinho. Ela chegou a passar de ficar 6 meses, mais de 6 meses com esse catéter, até que chegou um momento que teve realmente necessário fazer uma fístula. Por que todo esse tempo ela ficou? Porque tinha complicações para estar realizando essa fístula. Tá? Aqui são as opções que o médico tem, o nefrologista tem, para realizar o tratamento. O paciente ele chega, ele pode começar a fazer hemodiálise, o médico usa de todas as opções que ele pode estar usando através do catéter. Implantar na jugular, na subclávia, fazer a fístula no braço direito, braço esquerdo, femoral. Cessou essas opções, não tem mais condições de hemo, o médico pode caminhar esse paciente para fazer uma diálise peritoneal. Tá? E esse paciente passa por um bom tempo fazendo hemodiálise. Então, é uma opção que dá para o médico, nefrologista, para estar atendendo a esse paciente também tem mais oportunidade de estar sendo cuidado, até que surja um transplante para ele. Pode passar, Sil. Aqui a hemodiálise, ela é realizada 3 vezes na semana. É uma circulação que é feita extracorpórea, o sangue sai fora da máquina, né? Passa por todo o processo pela máquina, saindo da arterial, passando pela bomba, entra no capilar, através primeiro da linha arterial, e assim faz todo o processo e volta para ele já filtrado. Mas ele precisa ficar de 3 a 4 horas, de acordo com a prescrição médica. Pode passar. E o material, né? Como já foi passado, precisa do capilar, né? Capilar, o dialisador que vocês podem estar ouvindo, a linha arterial venosa, as agulhas de fístula, a água tratada. Essa água é uma água que realmente não é uma água, é uma água diferenciada. Se você for fazer na UTI, tem que ter a osmose portátil, que vai, né, adaptar essa água para que ela realmente seja ultrafiltrada e possa ter condições de dialisar esse paciente na UTI. Quando é na hemodiálise, já existe o tratamento de água que é adequado. Então, esse tratamento ele vai fazer com que essa água passa por todos os filtros, pela osmose, e fique, né, e caia no reservatório de água. Esse reservatório de água, essa água ela vai ficar ultra limpa. Limpa de zero, ele tira essa osmose, ela tira micropartículas de sujeira e de metais pesados. E essa água ela é utilizada no tratamento de hemodiálise caminhando pela máquina. Só como ela é ultra pura, ela não pode ficar parada. Nesse tratamento, existe um looping, faz com que a água ela movimente o tempo todo. O tempo todo essa água ela vai ficar em movimento para quê? Se ela fica parada, é motivo para ter cultura. Então, tem que ter cuidado, tá? Um tratamento de água. Pode passar, Sil. Pode passar, Silvana. Aqui é um braço, né, que o médico vascular, quando o paciente chegou na clínica, ele vai avaliar o braço do paciente, escolher qual é o braço que ele viu que vai ser a melhor ele realizar essa fístula. Antes da cirurgia, é uma caneta que ele usa e faz a demarcação né, em que braço que vai ser a fístula, que vai ser uma fístula baixa ou alta. Tá? Pode ir. E a anastomose? Aqui a anastomose é a junção de uma veia com uma artéria. Isso daí, neste momento que acontece, a fístula está sendo formada, essa anastomose. E na anastomose, pode passar, Sil. Depois o paciente, nesse período, o médico confeccionou, fez a fístula. Quais os cuidados quando esse paciente volta do centro cirúrgico? O enfermeiro tem que avaliar esse braço da fístula, onde que foi confeccionada essa fístula, tirar esse curativo que vem do centro cirúrgico, dar uma avaliada, que é a inspeção mesmo que faz, você colocar a mão né, ali próximo, para você sentir se tem frêmito, se desceu com frêmito, é uma pressão que você sente na hora ao tocar. Verificar a pressão desse paciente, se tem sangramento, e ali nesse momento você vai conversar com esse paciente e dando as orientações, o cuidado que ele vai ter que ter em casa. Como? Deixar esse braço elevado, se ele for sentar ou deitar, colocar um travesseiro e colocar o braço para cima.
Não deitar em cima desse braço, porque pode estar trombose e romper. Então, esse paciente, ou chegar na clínica com esse braço todo edemaciado, porque ele foi na hora de dormir, ele dormiu em cima do braço da fístula. Não usar roupas apertadas, nem pegar nada pesado com o braço da fístula. Por quê? Para esse tempo de maturação. Essa fístula, ela precisa de 3 a 4 semanas, são mais superficiais, as mais profundas de 3 a 6 semanas. E só vai ser funcionada com a avaliação do nefro. E os pontos, tirar os pontos. Quanto tira? Normalmente a gente vê, são 7 dias depois de uma cirurgia, tira os pontos. Na hemodiálise, sempre espera mais um pouquinho. Lógico, isso depende da rotina, da unidade, do nefrologista, com a equipe dele, vai falar se vai deixar os 7 dias mesmo ou esperar mais uns 3 dias para que esses pontos sejam retirados da fístula. E quem tira, de preferência, que seja o enfermeiro, para ele estar avaliando esse paciente. A partir do momento que ele recebe, ele avalia essa fístula, vê a presença de fístula, vê se o paciente realmente tem algum tipo de reclamação, se está tendo sangramento, se tem secreção, como que está essa fístula. Daí sim, esse paciente sendo avaliado pelo enfermeiro, passa pelo nefro, o médico vai ver se já passou as 3 ou 4 semanas, se tem condições de pulsionar para que ele inicie a hemodiálise pela fístula. Tá? Pode começar. Aqui é lavando, né? Antes de iniciar a hemodiálise, no setor de hemodiálise, tem uma rotina. Para receber os pacientes todos os dias, esses capilares, quais são os pacientes? Tem uma lista, né? Uma agenda, são os pacientes que tem naqueles dias, nos horários, quais são os pacientes que chegam, a sorologia desse paciente, se ele tem hepatite ou não, tem a sala que vai colocar esse paciente. Todos os capilares são identificados, tem uma caixa, que ele tem essa caixa, e não só a caixa, mas também o capilar e as linhas são identificados. Por quê? Para não trocar o capilar do paciente A com o paciente B, certo? Todas as pontinhas, todas as linhas, é feita depois, tem o reuso. Algumas clínicas, elas têm feito, né, tem desprezado os capilares. O paciente só feito um uso único. O paciente chega na clínica, faz hemodiálise e despreza esse capilar. Mas a maioria das clínicas, que é a realidade do Brasil, ainda se faz o reuso. O que é isso? O paciente acabou de fazer hemodiálise, ele vai ser usado da próxima vez que ele aparecer na clínica. Esse capilar sai dali, entra no reuso, passa por uma pré-lavagem, passa por uma cicladora e vê o prime, a capacidade desse capilar, se dá ainda para ser usado. E é preenchido com uma solução, né? Essa solução que para poder fazer a desinfecção. E na próxima hemodiálise que ele ia comparecer, vai ter que passo a passo, monta esse capilar, ele vai ser lavado, todo esse produto que foi feito para fazer a desinfecção, ele tem que ser eliminado. E antes de ligar o paciente, todas as pontinhas que estão nessas linhas têm que ser abertas e retirar e fazer um teste, se realmente tem ou não proxitânio ainda nessa linha. Se tiver, não pode ligar o paciente, porque ele pode ter intercorrência. Alguns pacientes, se a equipe de enfermagem não tiver esse cuidado, o enfermeiro sempre treinando e falando com a equipe, erros podem acontecer. Então, é muito importante que a equipe esteja junto, que em cada unidade tem essa rotina. Então, se são o grupo, se são os dois, está naquela ala ou aquele bloco trabalhando, é interessante que você sempre confira com o outro. Você faz o teste, mas se você ficar em dúvida, você faça novamente e tira a dúvida com o teu colega, para que você não ligue o paciente com proxitânio ainda na linha, porque esse paciente pode ter um edema de glote, ele pode ter uma parada, pode ter complicações graves, se você não tiver esse cuidado, tá? Pode passar. E antes de iniciar, o paciente ele chega na unidade, quais são os cuidados? Recebe esse paciente, direciona ele para a balança. Esse paciente tem que ser pesado no início da hemodiálise, no início ele pesa, ele tem que lavar o braço da fístula, tem que aferir a pressão desse paciente, mostrar, levar até que poltrona ou cadeira, né, que ele vai ficar, e a máquina dele.
E temos a nossa obrigação da enfermagem, a gente olhar direito, é o capilar com o paciente certo. Mas, ao mesmo tempo, se é um paciente que ele tem facilidade, ele consegue ler, nós também podemos pedir, olha, antes de sentar, espera que nós vamos te posicionar. Mas dá uma olhadinha, olha, eu vou sentar. Espera um pouquinho, ou olha se esse mesmo é o seu nome que está no capilar certo. Às vezes, quando coincide paciente com nomes idênticos, sobrenomes idênticos, é importante que mude ele de bloco ou a distância um do outro para que não haja erro durante a hemodiálise na hora de ligar os pacientes, tá? Pode passar, senhor. Aferir a pressão, as máquinas agora que ela chega, algumas máquinas têm um aparelho de pressão, isso facilita muito para a equipe de enfermagem. Sentou esse paciente, sentou na cadeira, verificou se realmente é o capilar que é o dele mesmo, que pertence a ele. Ele está sentado, coloque o aparelho, já instale o aparelho de pressão antes de ligar esse paciente, posicionar o braço. Ele já lavou o braço da fístula? Porque é importante que nós, a equipe da enfermagem, o enfermeiro, passe para a equipe que ela comanda, que está junto com ela, que é importante que os pacientes lavem o braço da fístula. Mesmo tem alguns que falam assim, nossa, mas eu acabei de sair de casa, eu tomei banho, mas tudo bem, você tomou banho, mas nesse caminho você tem poeira, se você veio de ônibus, se você veio de ambulância, mesmo que você veio de carro. É importante para quê? Para não ter infecção, porque nós vamos funcionar. É uma agulha que vai ser introduzida e se você não lavar o braço, pode levar uma contaminação para essa fístula, preservar a fístula do paciente. Mas nós temos que orientar, e essa orientação é constante, porque alguns deles se recusam. É difícil aderir a esses cuidados. São pequenos, mas é difícil. Mas é importante que nós, da equipe, o enfermeiro fale sempre tem que estar pedindo ao paciente, orientando o que é importante para ele estar fazendo. A posição das agulhas, funcionou o paciente, tem que fixar bem as agulhas de fístula, por quê? Porque tem uma pressão, um frêmito muito forte, circulando. E se eu não posiciono as agulhas direito, ela vai soltar durante a hemodiálise e pode extravasar sangue. E esse paciente pode ter complicações severas, porque se da equipe de enfermagem não prestar atenção, mais um cuidado. Ligou o paciente, eu não fixei direito as agulhas. Ligou o paciente, ele está dialisando. E alguns pacientes, eles têm frio. O que eles fazem? Eles cobrem, tem alguns que cobrem até a cabeça. Mas nós, na enfermagem, o que temos que fazer? Pedir para esse paciente não cobrir esse braço. Mesmo que ele fizer, nós temos que ir até lá, tirar esse braço, debaixo desse cobertor, desse lençol, deixar exposto. Por quê? No momento que eu estou passando, andando, olhando os pacientes, aferindo as máquinas, tendo controle, eu vou ver se as agulhas realmente estão bem fixadas e se não está escapando aquela fita que eu fixei a agulha. Porque neste momento eu posso ter eu prestar atenção e evitar perigo, como a agulha soltar, esse paciente coberto, não enxergar, e na hora que eu chego até o paciente, eu vou ver uma poça de sangue, porque a agulha saiu, o paciente ele já nem está mais respondendo, porque não consegui prestar atenção. Tá? Então, é muita responsabilidade durante o paciente, desde a hora que ele chega, durante o processo, a sessão da hemodiálise e após a hemodiálise, tá? Depois que terminou a diálise, o que nós temos que fazer? É interessante, na hora que tirou, terminou a diálise, retornou esse sangue para o paciente, vai fazer o curativo. Tem que ter cuidado para não garrotear essa fístula. Se garrotear, pode trombosar esse paciente, pode perder a fístula, e você pedir para ele segurar. Você faz o curativo e pede para ele segurar uns 5 ou 10 minutinhos ali, e logo cessa o sangramento. Tem alguns pacientes que são um pouco mais complicado, mas você mesmo assim pede e às vezes acaba sangrando, nós temos que voltar a trocar esse curativo, porque ele não pode ir para casa com aquele curativo que sangrou, porque
Se ele da cidade, mora na própria cidade, por exemplo, que é daqui de Araçatuba, fica mais fácil. Mas se ele entra numa ambulância e dirige até outra cidade que ele veio, pode ter intercorrência no meio do caminho e essa fístula ou romper, ou ter problemas, e esse paciente ter complicações. E, às vezes, esse curativo solta. O moço da ambulância, o que eles fazem? Eles procuram o hospital até mais próximo para pedir socorro. Mas os pacientes eles já são orientados. Se tiver algum rompimento de fístula, eles têm que colocar um pano por cima, mas eu não tenho nada estéril nesse momento. É o que tem e segurar, fazer pressão mesmo, pressionar, para que não haja um extravasamento de sangue severo e esse paciente até ir a óbito, tá? Aqui, quais os cuidados das punções? Por que nós temos que ter cuidado na punção? Essa punção, repetida vezes, o vascular, eles pede muito. E os néfros, eles falam, é interessante e importante a gente mudar o local da punção, porque senão começa os aneurismas, tem trombose, as estenoses. O que é estenose? É o estreitamento desse vaso. Primeiro vem o aneurisma, né, o extravasamento de sangue, e depois tem a dilatação pós a estenose, e esse paciente ele começa a ficar subdializado. É um paciente que você vê, a fístula está calibrosa, olhando ali, né? Parece que a fístula está calibrosa e o paciente está dialisando super bem, e não está. Então, é interessante, né, chamar o vascular, ele vai tentar corrigir, mas a enfermagem ela tem que mudar os pontos. Por isso que é interessante saber onde que funcionou. O paciente, ele sente mais, né, ele sente à vontade, mais liberdade, ele gosta que seja funcionado sempre no mesmo lugar, porque ele não sente muita dor. Para ele é mais cômodo. E para nós da enfermagem também pode ser que fique também mais cômodo. Mas a nível de tratamento e cuidado, não é. E sim vai ter complicações para o paciente, que vai ter essas estenoses, esses aneurismas, pode ocorrer uma trombose, e esse paciente perder essa fístula, e ele não ir bem no tratamento, tá? Pode passar assim. Aqui o paciente, né, com catéter. Esse catéter, o catéter de Charles, ele é implantado pelo médico na unidade, tá? Tem a sala que é própria. Ele, o médico, sutura, né? Vocês estão vendo que parece uma borboletinha de fora para fazer a sutura. E esse paciente, esse catéter, ele é temporário. Enquanto vai realizar a fístula, essa fístula maturou, já está no tempo de puncionar, é solicitada a punção deu certo, correu tudo bem. Mesmo assim, o médico nefro, ele não pede, ele pede para segurar um pouco mais 2 diálises, né, fazendo através da fístula para ter certeza se não vai ter problema, se não vai ter um extravasamento, ter complicações, e depois, sim, deu tudo certo, é sacado esse catéter. Agora, o permicate ele vai ficar mais tempo, tá? Então, por quê? Porque esse paciente tem complicações para fazer outro acesso venoso, o catéter dele não está tendo infecção, está dialisando super bem, tem um fluxo excelente na máquina, bomba, que ele consegue ficar super bem dialisado, então vai conservar mais um tempo, tá? Pode passar. Pode passar, sim. Alimentação do paciente dentro da hemodiálise, vocês vão ouvir, nessa hora o paciente tem a liberdade de comer mais um pouco, mas nós temos que ter esse cuidado de, será que pode mesmo? Até pode, mas tem que ser com muita orientação. Os pacientes, agora eles chegam, passam pela copinha antes de entrar dentro da unidade, que de primeiro podia se alimentar em algumas unidades, talvez que vocês conheçam, os pacientes façam refeição durante a hemodiálise. Teve uma época que os nossos faziam, mas tinha muita intercorrência, muita intercorrência. Tinha vômito, tinha muito mal-estar durante a sessão por alimentar demais, porque alguns acabavam abusando da quantidade de alimento que eles traziam. Às vezes eles traziam em casa, ou mesmo quando a copa mesmo servia para eles. Então foi feito, depois que passou para o hospital do rim,
Os pacientes, eles têm a copa e ficou bem mais confortável para que eles também pudessem ter a mesinha deles com mais tranquilidade, se alimentar, e depois eles entram na sala. Aí sim o paciente tem que estar sendo orientado com cuidado, com líquidos, com uma alimentação. O paciente renal crônico que faz o tratamento, ele sempre vai ser orientado, tem que orientar em questão da alimentação dele. O que ele está comendo? O que ele está bebendo? Ele ainda tem diurese residual? Ele ainda consegue urinar? Porque tem pacientes que não conseguem mais. Eles têm vontade, vai no banheiro, mas não apresentam nada. Então, esse paciente tem uma facilidade muito maior de ter complicações, porque ele abusa do excesso de líquido, e você tem que falar para ele o que é líquido, como a própria figura passa. Né? Uma melancia, tem cuidado, tem a laranja, que tem excesso, além do potássio, tem líquido. O gelo, a maioria dos pacientes fala, mas eu não estou tomando nada, mas eu só chupo um gelinho. Daí você tem que falar para ele o gelo, depois que ele derreteu, o que ele vira? Ele vira água. Então, você tem que explicar, orientar esses pacientes, principalmente quando ele não tem mais, né, ele não consegue ir ao banheiro, ele teve um excesso, mas ele não tem mais essa facilidade de eliminar os líquidos. São os pacientes que chegam com mais complicações dentro da unidade. Chega o excesso de peso, chega desconfortável, e ali tem que fazer uma hemodiálise de urgência, tá? Deixa eu colocar. E a alimentação que nós temos que passar para eles, sempre a quantidade que tem que comer, cada paciente tem um jeito. Outra, é muito bacana quando a nutricionista ela consegue ter a facilidade de conversar com o paciente, porque tem lá um cardápio. Mas esse cardápio, o paciente, ele tem condições de comer, de comprar. Que tem paciente que vem fazer hemodiálise, mal tem um pãozinho em casa para comer. Muitos deles é na hora da hemodiálise que chega, que serve o lanche, que ele come 1, 2, e aqueles que não querem comer, ele pega aquele lanchinho e guarda para levar para casa, na volta da hemodiálise, eles ainda também conseguem ter um lanche e levam mais ainda, por quê? Lá ele vai conseguir comer esse lanche, dá para alguns dos netos, né, ou parente ou filho que tem em casa, que às vezes não tem realmente o que comer. Então, nós temos que estar tendo esse cuidado, tá? Vai explicar? Sim, mas de acordo com a realidade de cada paciente, tá? Cada paciente tem a sua realidade. Então, orientar o paciente quanto ao braço da fístula. Não deixar aferir pressão. Normalmente, quando vocês estão na unidade, os pacientes de hemodiálise, eles entram em pronto-socorro, estão nas clínicas, eles não gostam que ninguém coloque a mão neles. Primeiro, porque na hora que ele foi confeccionada essa fístula, ele vai para nós, a orientação é, de hoje em diante, está o paciente mais o familiar. Qualquer momento, se você entrar em pronto-socorro, nas outras unidades, não deixa nada, está vendo esse braço que foi feito a fístula? Não deixa ninguém funcionar, colocar instalar um soro, passar um sangue, falar assim, da maneira que eles consigam entender. E nem verificar a pressão. Verificar, às vezes, eles não entendem. Você fala assim, tirar a pressão desse braço, você não deixa. Por quê? Vai garrotear e pode perder esse braço da fístula. Porque agora ele depende, né, desse acesso para ele se manter. Então, tem que ter essa orientação para os pacientes. E muitos deles chegam em pronto-socorro, que ainda estão bem acompanhados do familiar, que já chega e fala para a equipe de enfermagem e para o médico. Olha, ele faz hemodiálise, o médico já falou, a enfermeira da unidade também, que tem que ter cuidado com líquido, ele é diabético e vai passando as informações. Isso fica muito mais fácil também para essa equipe, para esse médico que está atendendo esse paciente, ter essas informações, tá? E orientar a lavar o braço da fístula antes, né, de ser puncionado, como falei para vocês. Pesar o pacientes antes e depois da hemodiálise. Aferir a pressão, né, durante a hemodiálise, porque ele pode ter intercorrência. E esse término da hemodiálise, terminou? Verificou. Vai tirar esse paciente da cadeira e já pedir para ele levantar? Tem que ter cuidado, que ele pode ter uma hipotensão e ele acabar perdendo essa fístula, tá? Posicionar o paciente bem, né,
na cadeira antes de ser puncionado. Essa punção, uma distância da outra, da anastomose, pelo menos 3 centímetros. Não em cima da anastomose, onde que foi feita essa junção, porque pode perder a fístula do paciente. De uma agulha para outra, próxima da outra, pelo menos 5 centímetros. Pode passar. A punção venosa deve ficar os 5 centímetros, né, evitando a recirculação sanguínea. E realizar o rodízio das punções para evitar o sangramento, que é a trombose da fístula arteriovenosa. Fixar bem as agulhas, como nós falei para vocês. Instalar heparina. Essa heparina é instalada nas máquinas. As máquinas de hemodiálise têm a função de, na hora que você monta a máquina, você instalar a heparina, na bomba de heparina. Porque ela vai enviar a quantidade de heparina nessas 3 ou 4 horas, de acordo com a prescrição médica, porque o sangue está saindo do paciente, passando por todo o sistema e retornando para ele. Só que esse processo vai chegar uma hora, se não for heparinizado, pode coagular todo esse sangue. Então, tem que heparinizar. Mas e os pacientes que têm sangramento? Como que faz? Que vai fazer uma cirurgia, vai fazer hemodiálise, mas não pode fazer heparina. Depende da unidade da clínica, tem médico que vai pedir para que seja feito, você instale o soro fisiológico e a cada 10 minutos, ele vai dar a cada 10, a cada 20 minutos, aí de acordo com o médico, você abrir a pinça do soro e deixar correr, circular, para estar lavando todo o sistema e não coagular esse sangue. Tá? E estar atento aos alarmes da máquina é importante. Quando você começa a trabalhar direto, você já presta atenção, você consegue diferenciar o som da máquina. Se ela está ciclando, ela está trabalhando normal, ou se tem alguma alteração. Porque você já começa, mesmo às vezes, cuidando de outro paciente, o alarme da outra máquina, do som, tem o som, mas também tem o trabalho normal dela, que você consegue diferenciar se está certo ou não. E ali, quando você fala, nossa, está diferente essa máquina, o que está acontecendo? Nesse detalhe, você consegue corrigir e tirar o paciente de algumas situações mais complicadas, tá? Estar atento a esses alarmes, né? Estar atento às reações do paciente durante a sessão de hemodiálise. Tem paciente que ele chega e ele vai verbalizar, ele consegue falar, olha, eu estou com dor, eu estou, né, tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu não estou bem. Mas tem paciente que eles são extremamente calados. Tinha um paciente nosso que nós conseguimos perceber, ela ficava quietinha, ela até conversava no início da hemodiálise, ia chegando no finalzinho da hemodiálise, da sessão, ela começava a ter as intercorrências. Qual era? Era hipotensão e hipoglicemia. Então, era uma paciente que todos já estavam atentos com ela. Ia chegando no próximo final, já começava a verificar a pressão dessa paciente, aferir a pressão, controle do déficit da glicemia dessa paciente, porque sabia, era certeza que no finalzinho ela ia ter complicações. Então, é muito fácil nós estarmos assim, evitando, tirando os pacientes das complicações, se o nosso olhar para esse paciente, durante o trabalho da hemodiálise, for muito atento. Se eu sentar, né, liguei todos os pacientes, ficar sentado de costa, está todo mundo quieto, dialisando. Às vezes o paciente está quietinho, mas será que ele está quieto mesmo? Ou ele está hipotenso, está tendo complicações e já não está respondendo mais e você nem está percebendo, certo? Então, muita atenção na hora que liga esse paciente. Ligou? Onde que nós vamos estar ficando para ter uma atenção maior para esses pacientes durante a hemodiálise? Pacientes de hemodiálise, eles são instáveis. Às vezes eles chegam, faz todo o tempo, as 3 horas ou 4 horas, sem intercorrência nenhuma, sai tranquilo e tudo bem. Mas tem dia ele chega, durante a hemodiálise ele chega até bem, mas no finalzinho da diálise ele pode vir ter intercorrência. E se você não estiver atento, o paciente você pode perder. Então, cuidado nos cuidados. Um deles é a atenção. A atenção para o que está acontecendo com esse paciente durante o tratamento. E passar o soro fisiológico, como eu falei, no caso de hipotensão, tá? No hipotensão, os médicos pedem
passar o sorinho fisiológico. Tem lugares que têm falado que eles gostam do Ringer, aí vai de acordo com o que o médico prescrever. Tá? Então, retorna, o paciente tem hipotensão, não tirou a agulha ainda, da agulha de fístula, passa um sorinho, deixa a cadeira Trendelenburg, cabeça mais baixa em relação aos pés, ajudar no retorno venoso, estabilizou a pressão, vai voltando essa cadeira ao normal aos poucos e prestando atenção nesse paciente, verificando. Deixa ele mais um tempo em observação e depois libera. E quem libera? Nunca liberar o paciente sem autorização do nefrologista. Porque esse é o paciente que ele teve hipotensão, você viu, nossa, ele está bem, pode ir. Não, pode ir. Não é assim que faz. A gente tem que trabalhar em equipe, tem que participar a enfermeira, tem que participar o nefrologista do que está acontecendo, para que esse paciente seja bem cuidado, para no meio do caminho de retorno à sua casa, ele não venha a ter complicações. Então, é só isso. Então, foi essa a explicação que eu trouxe mais para vocês, falar um pouco das fístulas, quais os cuidados em questão da enfermagem, a importância, que o tratamento do paciente com insuficiência renal, o paciente que já chegou no estágio 5, perdeu total a função, a lesão renal dele já está, né, totalmente comprometida, ele entra na unidade para fazer o tratamento. O tratamento conservador é muito excelente, porque os pacientes, ele sente mais acolhido, sente mais respeitado, né, porque dá um tempo para ele absorver essa nova fase da vida deles. Às vezes as pessoas acham que, nossa, eu vou fazer isso, estou agora com insuficiência renal, vou fazer hemodiálise e acabou, né, não resta mais nada. Pelo contrário, o tratamento da hemodiálise está aí, a sobrevida dos pacientes tem aumentado muito, porque as máquinas mudaram, as máquinas são excelentes. Mesmo aqui, a gente estando bem longe do estado de São Paulo, capital, as nossas máquinas não são diferentes de outros lugares, grandes hospitais. Os pacientes têm os mesmos cuidados, são bem tratados, tem um tratamento de água que ajuda, né, esses pacientes, tem as medicações que são oferecidas, os capilares, todo um tratamento, todo um cuidado do paciente só tem ajudado. Então, esse paciente não é o fim, pelo contrário, é uma nova situação que ele vai viver, ele vai ter que se adequar, ele com a família, mas ele vai ter uma vida, né? Mas, como que nós podemos falar? Ele vai ter uma qualidade de vida, né? Porque até ele chegar, e todas essas intercorrências, eles têm muito mal-estar, muitas complicações, Começa a fazer hemodiálise, seja ela hemodiálise, seja o CAPD, ou diálise peritoneal, né? O diálise peritoneal depois eles passam para o CAPD, o DPA, eles sentem uma melhora muito grande. E eles voltam a ter a vida deles o mais próximo do normal, o bem-estar que existe. Então, isso é muito bacana, quando a gente recebe o paciente que vem numa complicação muito grande, cuidado, e depois você vê ele estabilizando, tendo uma qualidade de vida, ele se comprometendo com o tratamento. Lógico, tem paciente que não se compromete, mas nós temos que ter esse carinho, essa atenção, esse cuidado como pessoa, como profissional, olhar. Né? Não basta eu ser como enfermeira, como auxiliar, como técnico, dentro desta unidade, ter que ligar, né, montar a máquina, ligar, pesar o paciente, pronto, acabou. Pelo contrário, o paciente de hemodiálise, ele vai muito mais além, né, dos cuidados. Além desses cuidados que tem que ser rigoroso, você tem atento, você tem que ter a sua parte humana. Você não é só cuidar, você conseguir olhar para a pessoa, olhar para ela, cuidar dessa pessoa, conseguir ouvir. A partir do momento que você consegue ouvir, o paciente ele sente melhor. O paciente de hemodiálise, ele chega muito debilitado, não só o físico, mas emocionalmente. Quando um paciente ele se torna renal, não só ele ficou doente, mas toda a família, porque toda a rotina daquela família vai ser mudada para estar conseguindo cuidar desse paciente da melhor maneira.
porque eles vão ter que continuar vivendo o trabalho, mas vão ter que se adequar, se ajustar agora à nova realidade que eles estão vivendo. Então, nós temos que ter esse respeito, tem que ter esse carinho, tem que ter esse cuidado em olhar, em ouvir, em respeitar, e, às vezes, também ser firme para estar orientando, né, esse paciente para que ele realmente tenha esse cuidado, para que ele consiga aderir ao tratamento, para que ele tenha melhoras a cada dia. E esse é o trabalho da equipe de enfermagem, esse é o trabalho do enfermeiro, do nefro, do auxiliar, do técnico, de todas as pessoas que trabalham em hemodiálise. Nós temos que identificar com aquela unidade. Uma vez que eu falo, você gosta de hemodiálise? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. O profissional que fala que é mais ou menos de hemodiálise, ele não consegue ficar muito tempo. Logo, logo ele pede para sair, porque ele não consegue se adaptar com aquela rotina, que ao mesmo tempo é uma rotina em algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma diferença das demais unidades. É um setor complexo, mas é um setor que você aprende muito, ajuda muito, você cresce muito como pessoa, como profissional, você consegue dar atenção ao seu paciente, a essa família que muitas vezes ninguém conseguiu ouvir, ninguém conseguiu dar atenção, vocês, profissional, vocês conseguem. E por quê? Porque quem trabalha em hemodiálise tem que ter algo diferente, não menosprezando as outras unidades, mas falando aquilo que a gente vive. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter esse carinho, esse amor mesmo, né? Ai, tudo florido? Não, é questão de amor, é questão de respeito. Respeitar a vida, respeitar o ser humano, respeitar aquela pessoa que está doente, porque ele não está doente só, né, no físico, ele está com comprometimento renal, mas é um emocional. E muitas vezes eles vão chegar até você e falar de particularidades. E essas particularidades você vai precisar ouvir, vai precisar... e às vezes você não vai precisar falar nada. Só o fato de você conseguir escutar, ele vai sentir já acolhido pela equipe, por todos. Isso é o tratamento renal. O paciente de hemodiálise, ele tem que ter esse cuidado mesmo por todos nós da enfermagem. Era essa mensagem que eu tinha para falar com vocês.